104,9 FM Vida. Mensagem da Cruz. Meu querido, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21, eu quero ler o versículo de número 18, que diz assim: Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Iavé na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá sem demora, em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando trigo. Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Queridos, esse texto bíblico, ele nos fala sobre a vida de um dos maiores reis de Israel, que é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é uma pessoa extremamente abençoada, extremamente honrada por Deus. E se você olhar o passado de Davi, voltar no tempo, você percebe ali um homem chamado por Deus e exaltado por Deus. Davi era um simples pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do seu pai. E agora esse rapaz, ele é chamado por Deus para sair de onde ele estava, cuidando daquelas poucas ovelhas que o seu pai Jessé tinha, e começa a entrar numa vida completamente diferenciada. Davi se torna rei de Israel, é honrado, vence muitas batalhas, muitas lutas, muitas pelejas que foram colocadas à sua frente. Davi foi vencendo, foi ganhando, foi conquistando, tudo isso pela força de Deus. Se você ler a história, primeiro livro do profeta Samuel, desde o capítulo 16, você não vê condição em Davi para ser rei, senão um trabalhar e o agir de Deus. As investidas de Saul para lhe matar, as investidas de Saul para lhe tirar a vida, tudo isso demonstra que Deus o protegeu o tempo todo. Vários momentos Davi foi conquistando inimigos também, mas esses inimigos nada puderam contra a sua vida, porque Deus sempre o exaltou. Deus o colocou em um patamar elevado. Quando ele quis construir o templo do Senhor, o profeta Natã também lhe retratou esses assuntos e disse: olha, o Senhor foi quem lhe tirou de detrás das malhadas, lhe colocou para sentar entre os príncipes e fez o seu nome grande, e lhe deu vitória diante de todos os seus inimigos. Então Davi era um homem extremamente honrado e abençoado por Deus. Mas qualquer ser humano está fadado às vezes a se impressionar com o próprio crescimento, achar que é grande, achar que é poderoso, achar que é forte, achar que pode, achar que o que tem também faz parte dos seus próprios méritos, da sua própria capacidade, agilidade, habilidade, e se esquece em algum momento de dar graças a Deus e acaba por começar a exaltar o seu próprio nome. Esse capítulo de número 21 de Primeiras Crônicas, ele é um texto que vai nos falar de como Davi começou a se comportar diante da fama e do sucesso. Davi resolveu contar os seus soldados. Chamou o seu servo, o Joabe, e disse: olha, Joabe, eu quero que você conte todos os homens para a batalha de Israel. Eu quero que você faça essa contabilidade. Quero lembrar aqui que contar os homens de Israel não era necessariamente um pecado do outro mundo,
mas havia até uma regulamentação na lei que o rei, ao contar os homens, poderia dar meio ciclo de prata para cada homem contabilizado, e essa contagem ela deveria ser debaixo da orientação de Deus. Qual a intenção de se contar esses homens? Você percebe no capítulo de Crônicas, capítulo 21, e também lá em Samuel, capítulo 24, você percebe que houve uma indução ou uma própria permissão da parte de Deus em permitir que Davi fosse provado, e o próprio inimigo, Satanás, seduziu o seu coração. Parece que há uma investida do inimigo querendo tentar, Davi, e Deus permite que essa tentação aconteça, e Deus também havia um objetivo, alguns comentaristas concordam, em provar a nação de Israel por causa dos seus desvios, das suas maldades que estavam começando a acontecer, e Deus queria que o seu povo se retratasse diante de Deus. Então Deus permite aquela situação, e Davi vai e contabiliza o povo de Israel. Só que quando Davi vai contabilizar esse povo, a Bíblia diz que Deus avisou a Davi. E Deus avisou como? Deus avisou por meio do próprio Joabe, que não era um servo, não era ninguém assim no sentido de experiência, de profundidade espiritual. Não há um histórico de relacionamento de Deus com Joabe, mas Joabe deu uma advertência a Davi. Ele disse: meu senhor, eu vejo que não é bom o que o senhor está querendo fazer, que Deus multiplique os soldados de Israel, que a sua força seja poderosa. Então Davi estava querendo uma confiança nos seus soldados, no seu exército. E Davi estava mais do que ciente, Davi estava mais do que com experiência de que as vitórias de Deus na vida dele não era a sua habilidade, não era a sua capacidade. Deus sempre o abençoou, Deus sempre lhe deu vitória, Deus sempre lhe protegeu dos inimigos. Então não tinha porquê, agora diante de uma situação como essa, Davi querer confiar no seu próprio braço, querer confiar na sua própria capacidade, no seu próprio soldado, nos seus próprios exércitos. Talvez nessa manhã, meu querido, você que está me ouvindo, tem sido autoconfiante, acha que você é esperto, que você pode, que você tem, que você faz, que você é o cara, que você é descolado. Mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus, pare um pouquinho aí. Assim como Deus usou Joabe para dar uma advertência a Davi, não faça isso. Parece loucura o que você está fazendo. Os próprios comentaristas dos textos sagrados vai dizer que Joabe, os soldados, os capitães que estavam com Joabe, temeram tanto a ordem de Davi que nem contabilizar os levitas eles contabilizaram. Havia pessoas à volta de Davi que estavam vendo que o que Davi estava fazendo era uma loucura. Era loucura o que Davi estava tentando fazer diante de Deus. E talvez nessa manhã, querido, esta palavra chegou numa hora oportuna para a sua vida. Talvez você está pensando em fazer loucuras na sua vida. Você não tem olhado para o seu passado, quanto Deus te abençoou até aqui. E está querendo abrir mão de tudo. Está querendo abrir mão de todos os privilégios, de tudo que o Senhor já fez na sua vida, achando que você agora cresceu, que você agora pode fazer as coisas por conta própria, que você agora vai conseguir andar e que não depende mais da direção do Senhor. É um engano da sua parte, meu querido. Deus, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. E talvez nessa manhã, meu querido, você que está me ouvindo aí agora, você que está diante desse rádio, você que está diante talvez deste vídeo, dessa live, eu espero que essa palavra de Deus esteja encontrando espaço na sua vida nessa manhã. Que essa palavra esteja tocando o seu coração. Talvez você não está percebendo, mas há tantas pessoas à sua volta que Deus permite estar para colocar alerta em você. Chega um cunhado, uma cunhada, um irmão, uma irmã, parentes, amigos, diz: rapaz, não vá por esse caminho. São tantos alertas de Deus. Deus não está lhe deixando só.
Deus não está lhe deixando iludido. Deus não está lhe deixando alheio àquilo que ele quer fazer. E Davi contabilizou os soldados, contabilizou o povo. Disse, vai e faça como eu estou mandando. Vai e faça conforme a minha ordem. Eu não quero que você faça diferente. E o Joabe cumpre aquela ordem. E a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Gade até Jerusalém. E quando o profeta chegou em Jerusalém, ele trouxe uma palavra pesada para Davi. Ele trouxe uma sentença para aquele homem. E disse, olha, Deus viu o que você fez. Deus viu a sua atitude, o seu pecado, o seu erro. E Davi confessa diante de Deus o seu erro, assume a sua culpa, mas a gente sabe que toda vez que você peca, você acaba colhendo ou tendo consequências. Há pessoas que pensam que é tão simples pedir perdão e não ter consequências. Diz, olha, eu estou arrependido, pastor, mas aí vem as consequências. Ô, pastor, eu lamento tanto, para que eu fui fazer isso? Mas há consequências. Talvez deixou agora uma esposa machucada, deixou uma esposa ferida, deixou um esposo ferido, deixou uma família doente, deixou filhos com trauma, há sequelas, há feridas. E eu quero que você saiba nesta manhã que o que você faz não é isolado. Não fique pensando que o que você faz não haverá consequência, pessoas à sua volta não serão feridos. A Bíblia diz que Deus chegou para Davi e diz, olha, Deus está colocando diante de você três escolhas, versículo 11. Escolha estas três punições. Primeiro, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada de Jeová, ferindo vocês de praga. O anjo estará assolando as regiões de Israel e você precisa decidir agora qual das 3 você escolhe passar. Que situação! Poder escolher até a menor das consequências, avaliar, mas escolher que tipo de sofrimento se submeter. Pense aí. Meu querido, Deus está te alertando hoje. A misericórdia de Deus é tão boa que Deus envia a sua palavra, dizendo, não vá por esse caminho. Esse caminho aí é laço. Meu amigo, sai desta vida. Haverá consequências. Não entre por esse caminho que você está entrando. Não passe por esta porta que você está tentando passar. Haverá consequências. E a Bíblia diz que então Davi, diante daquela circunstância, escolhe a mão de Deus. Escolhe agora dizer, olha, eu prefiro cair na mão de Deus. Né? Terrível é a minha aflição, contudo prefiro cair na mão de Jeová. Por que Davi escolheu cair na mão de Deus? Porque se a mão de Deus, querido, é pesada, é grande, é forte, é dura, mas Davi também diz que a misericórdia de Deus é grande. E ele, né, é misericordioso para com os seus filhos que se humilham. E então o profeta, querido, mostra que Davi iria colher as consequências. E agora a Bíblia diz que começa uma enfermidade assolando a nação de Israel, uma praga vindo por uma permissão de Deus. Não era o diabo aqui, não era o inimigo, não sou advogado dele, mas nessa circunstância não era ele que estava causando aquela dor. Era uma permissão de Deus para Davi entender que ele precisava se arrepender, que ele precisava voltar, que as consequências foram ele que plantou,
A Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Quem planta, colhe. E na lei da semeadura, meu querido, as consequências é sempre maior. Você planta um caroço de milho, você não vai colher um caroço de milho, você vai colher mais. Se você plantar milho, você não vai colher feijão, é milho que você vai colher. E você planta hoje, não vê hoje, mas amanhã ou depois, no futuro, vem as consequências. Você colhe. É a lei da semeadura. E talvez você está passando por circunstância hoje, é o diabo, pastor, é o diabo, é o inimigo, é o adversário. Não, nem sempre. Tem circunstâncias que você semeou tudo isso. Foi você que fez, que causou, que entrou nessa circunstância, entrou nesse laço que você está hoje. Armou tudo isso para a sua própria vida, para a sua própria situação. E agora está aí chorando, está aí se lamentando porque não consegue mais resolver o seu problema, a sua dificuldade. E aí sabe o que a palavra de Deus diz, querido? Que Davi recebeu a palavra, foi o versículo que lemos. O profeta Gade diz: olha, o Senhor me comunicou e diz que você tem como parar isso. Você precisa ir até a eira de Araúna e lá você vai poder parar toda essa tragédia. Deus estava dizendo para Davi: você tem como parar isso. Você tem como desmanchar isso que você começou. Você tem como interromper este mal que você iniciou. Esta praga que está assolando a sua vida, que está assolando sua casa, que está assolando a sua família, tem como parar. Só depende de você. Se você invocar o nome do Senhor, se você buscar o Senhor, você tem como interromper essa tragédia que está destruindo o seu casamento. O segredo está nas suas mãos. O segredo está na sua vida. O segredo está em você orar. O segredo está em você buscar a presença de Deus. Se você se sacrificar, querido, se você se humilhar diante de Deus, se você buscar a face do Senhor, é possível você interromper toda esta tragédia, todo este mal. Dar um ponto final, um basta nessa situação. Talvez você que está me ouvindo agora está aí se apropriando desta palavra, dizendo: pastor, a coisa está feia. Davi se apavorou quando viu o anjo passando, a espada desembainhada, destruindo vidas, matando pessoas. Davi disse: chega, Senhor, eu pequei, fui eu que errei. Acho que não merece mais ninguém sofrer por minha causa. Eu não posso ver o meu filho, minha filha, minha família, meu esposo, pessoas tão boas para mim, sendo ferida, sendo que fui eu que errei. Então eu quero dar um basta nisso, eu quero parar isso. E aí o profeta diz: olha, Davi, então você vai ter que ir até a eira de Araúna. Vai lá na eira. E lá Deus vai parar tudo isso, vai fazer um sacrifício ao Senhor. Se o importante era só o sacrifício, por que não fazia ali mesmo? Deus mandou Davi na eira. Lá na eira o próprio Araúna viu a presença de um anjo. Eu vi um certo comentarista internacional falar sobre esse texto, nos dizendo que a eira é o lugar aonde se separa o trigo da palha. É aonde se separa aquilo que vai ser utilizado dali para frente, e a palha vai ser separada e colocada de lado. Só que a palha, ela pode ser algo inútil, mas ela é necessária para trazer o trigo até ali. Ou seja, o trigo, para nascer, ele nasce com palha, com folha, com caule, com tudo aquilo, vai conduzindo. Só que chega um ponto que há o momento da separação, de tirar aquilo que não serve mais, aquilo que nos trouxe até aqui, mas não serve mais para continuar daqui para frente. Você está entendendo a palavra de Deus? Talvez essa manhã você chegou até aqui. Algumas coisas lhe conduziram até aqui.
Mas agora na eira de Araúna, assim como Araúna separava o trigo da palha, Deus estava separando Davi. Deus estava moendo aquele camarada, botando ele ali para arrancar toda a palha da vida dele. Tudo que não servia, Deus estava começando a tirar, separar, tirar. E a Araúna sabia muito bem o que estava passando, e Davi também sabia muito bem o que está passando. Talvez nessa manhã, você que está me ouvindo sabe muito bem o que você está passando. Você sabe das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus sofrimentos. Mas a Bíblia diz que Davi foi sendo separado, triturado. Chegou na eira e disse: olha, Araúna, eu quero esse lugar aqui para sacrificar ao Senhor. E Araúna disse: tem boi, tem as ferramentas aqui, madeira, tem tudo aqui. Usa os bois para o sacrifício, usa as ferramentas, o maquinário, né, como lenha. Faça o altar aqui, pegue tudo e eu não vou lhe cobrar nada. E Davi diz: eu não quero oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Não posso errar de novo. Não posso agora oferecer um sacrifício às custas de outra pessoa. Já tem outras pessoas sofrendo por mim, eu não quero mais. Eu quero oferecer a Deus aquilo que me custe alguma coisa, aquilo que vai me custar. Aquilo que eu tenho que fazer, pagar, eu vou pagar. E eu quero pagar por esse preço aqui. Davi compra aquele terreno e a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi ordenado pelo Senhor a guardar a sua espada na baía. E a Bíblia diz, depois daquilo ali, houve uma bonança. Nessa ocasião, Davi já sacrificava ao Senhor ali, e aquele lugar se tornou um referencial para se buscar a Deus. A eira de Araúna foi um lugar onde se parou uma tragédia, onde foi um lugar marcado para se interromper toda uma tragédia de praga, de mortandade naquela eira. Foi um momento em que se estabeleceu uma conexão. Davi disse: daqui para frente, Deus interrompeu e disse: a partir de hoje, acabou a praga. E sabe qual é interessante? É que aquele mesmo monte, a eira de Araúna, é o Monte Moriá. Talvez você não saiba disso. E o mesmo lugar onde é o Monte Moriá também é o Monte das Oliveiras. É o monte que mais tarde Jesus é enviado a este mundo para dar um ponto final e um basta. Um preço que o Deus poderoso, o Rei do Universo, pagou e não deixou que você pagasse. Talvez nós, como Araúnas e como os filhos de Araúna, tínhamos até medo. Talvez você, como Davi, não tínhamos nem como pagar, e Deus resolveu pagar, enviou o seu Filho amado e deu um basta em toda a tragédia da sua vida. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido, nesta manhã, você pode dar um basta. Chega de pessoas sofrer. Chega de pessoas vivendo escravizadas e oprimidas pelo inimigo. Você pode mudar isso hoje para a glória do nome do Senhor, dando espaço, dando lugar ao maior sacrifício que já foi feito no Monte Moriá, ao maior dos sacrifícios que já foi feito na eira de Araúna, a morte de Jesus Cristo, para interromper toda a praga, toda a maldição e abençoar a sua vida, mudar a sua vida. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe com esta palavra. Deus te abençoe com esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.
Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche-nos da tua glória. Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos te perder jamais. Maravilha. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Oh, maravilha. Restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade em nós. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração. Querido, nós vamos encerrar a nossa live agora. Deus te abençoe, você que nos acompanhou até agora. Esse é o programa Mensagem da Cruz, um programa que nós apresentamos aqui de segunda a sexta-feira na 104,9 na cidade de Eunápolis. Eu espero que você que sempre está participando aí seja abençoado com essa palavra. Essa mensagem está aí para a sua edificação espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.